Abra os nossos olhos nessa noite, Senhor. Queremos ver a Tua glória. Sei que estás aqui. Posso te sentir. Abra os meus olhos, quero te ver. Sou falho e pecador. Tu sondas e conheces meu coração. Abra os meus olhos, quero te ver. Diga isso ao Senhor, diga, sei que estás aqui. Sei que estás aqui. Posso te sentir. Diga para Ele, abre os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos, quero te ver. Sou falho e pecador. Tu sondas e conheces meu coração. Abra os meus olhos, quero te ver. Diga! Sei que tu conheces, Senhor, meu deitar e o meu levantar, as minhas fraquezas e limitações. Preciso de ti. Abra os meus olhos, quero te ver. Abra os meus olhos, preciso te conhecer. Não te ouvi falar, quero contigo andar. Preciso voltar a enxergar. Abre os nossos olhos nessa noite, Senhor. Pega as suas mãos, cante junto comigo, cante. Diga assim, ó. Sei que tu conheces, Senhor, meu deitar e o meu levantar, as minhas fraquezas e limitações. Preciso de ti. Cante! Abra os meus olhos, quero te ver. Abra os meus olhos, preciso te conhecer. Não te ouvi falar, quero contigo andar. Preciso voltar a enxergar. Cante, igreja, cante. Abra os meus olhos, quero te ver. Aleluia. Abra os meus olhos, preciso te conhecer. Não te ouvi falar, quero contigo andar. Preciso voltar, preciso voltar. Abre os nossos olhos, ó Deus. Oh, aleluia. A enxergar. Oh, aleluia. E hoje eu quero dividir uma palavra com vocês referente a um projeto que eu encerrei essa semana,
de 2 anos. Fazem 2 anos que eu estou, quase 2 anos, 1 ano e 11 meses, para ser mais exato, que eu estou mergulhado no estudo da vida de um homem da Bíblia, porque terminei essa semana de escrever um livro sobre ele, que no mês de outubro também a gente vai lançar, sobre a história de Jó. E faz 1 ano e meio, 1 ano e 11 meses que eu estou mergulhado no estudo da vida dele, olhando para tudo que Deus fez na história dele, como foi a vida de Jó. Nesse período, eu já preguei várias palavras no livro de Jó, à medida que eu ia estudando e Deus ia falando e a gente ia ministrando, e talvez você já me ouviu falar alguma coisa sobre a vida de Jó aqui, preguei várias vezes sobre isso, sempre porque estava nesse pensamento, mergulhado na história desse homem que tem um papel impressionante na Bíblia e uma história extraordinária. Um homem que passou pelo vale do sofrimento, pelo vale da tribulação, mas que acima de tudo viveu uma restauração completa. E esse é o título do livro que eu lanço daqui 1 mês mais ou menos, Restauração Completa. E é isso que eu creio que Deus faz na vida das pessoas, uma restauração completa. Ele não deixa nada parcialmente, Ele não faz nada pela metade. Nosso Deus trabalha de uma maneira completa. Ao longo desses anos que eu estou aqui em Sorocaba, essa palavra fez parte da história dessa igreja, e hoje eu quero tentar pregar, obviamente que resumidamente, toda essa história, uma boa parte dessa história, ministrar sobre a tua vida essa palavra nesse tema, restauração completa, é o tema que eu quero ministrar essa noite. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 42 do livro de Jó, para nós falarmos sobre restauração completa. Jó capítulo 42, o primeiro versículo, nós vamos começar com ele e ler alguns. Eu vou dizendo a vocês quais versos nós vamos ler. Jó 42, primeiro versículo, quem achou, diga amém. Se você não achou, diga espera um pouco. E a gente espera, não tem problema. Se tem alguém ao seu lado sem Bíblia, divida com ele a sua Bíblia, ou o seu telefone, o tablet onde você lê a Bíblia agora, para que ele possa acompanhar também a leitura, conhecer um pouquinho da história de Jó, apesar de sabermos que talvez a história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia, até por aqueles que normalmente não frequentam uma igreja. Todo mundo já ouviu falar da paciência de Jó, todo mundo fala sobre isso, né? Inclusive alguns casais, algumas esposas, alguns maridos, Deus tem que me dar uma paciência de Jó para aguentar isso aí, né? A gente sempre ouve essas coisas, né? Jó 42, versículo 1, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 5 agora: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha permitido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Verso 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Querem-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó.
e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Até aqui. Senhor, te agradecemos por tua palavra, oramos agora para que a unção do teu Espírito venha sobre nós, sobre a minha vida que vou falar e sobre o teu povo que vai ouvir. Senhor, como nós cantamos já hoje, abre os nossos olhos espirituais, nossos sentidos espirituais, abre todo o entendimento e revela-nos a tua verdade, a tua palavra, de forma que cada um de nós saiamos deste lugar hoje, crendo, vivenciando e sabendo que tu és o Deus da restauração completa. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história de Jó é uma história impressionante. Alguns chegam a pensar que a história de Jó talvez não tenha sido nem realidade. Tamanha a quantidade de coisas que esse homem viveu, de situações que esse homem viveu, mas o livro de Jó é um livro tão real que dois outros personagens bíblicos o citam. Ezequiel, o profeta, cita Jó 2 vezes. Tiago cita Jó lá no Novo Testamento. A história de Jó é muito real e muito também ensinadora, tem muitos ensinos para a nossa vida. Mas hoje eu quero dividir um pouquinho com você sobre esse homem que, por causa da sua fé, viveu as suas maiores tribulações. A história de Jó não é de um homem que, porque se desviou de Deus, passou dificuldades. A história de Jó é a história de um homem que, devido à sua fé, por causa da fé que ele tinha, o inimigo foi prová-lo, tentá-lo com a permissão de Deus. Se você ler o primeiro capítulo de Jó, você vai ver como foi a história de Jó. A Bíblia diz que houve uma reunião, um encontro entre Deus e o diabo. E nesse encontro Deus disse: Satanás, olha o meu servo Jó. Veja a fé desse homem, veja a vida dele, veja o testemunho dele, veja a história dele. Deus mesmo está dando testemunho sobre Jó. E aí então o inimigo diz para Deus: é lógico, ele é fiel, ele é bom, ele é crente mesmo, porque o Senhor está dando tudo a ele. Ele tem saúde, ele tem uma família abençoada, ele tem filhos abençoados, ele é o homem mais rico da terra, o Senhor está dando tudo para ele. Quem não vai ser fiel tendo tudo de Deus? E aí Deus diz: então Satanás pode tocar na vida de Jó. E Deus permite que o inimigo toque na vida de Jó em várias áreas, e o inimigo toca na vida de Jó em várias áreas, e a gente vê que a história de Jó é completamente abalada, sofre um abalo, um bombardeio, um ataque do inferno concentrado. Então Jó não foi para o vale do sofrimento porque estava desviado, foi por causa de sua fé. Jó não enfrentou tentação, provação, porque estava longe de Deus. Pelo contrário, por estar perto de Deus, ele viveu isso, ele experimentou isso. E eu quero dizer a vocês hoje aqui que o ataque do inimigo na vida de Jó aconteceu nas 7 principais áreas vitais que todo ser humano tem. Todo ser humano, seja homem ou mulher, brasileiro ou japonês, more aqui ou em qualquer lugar, numa casa pequena ou grande, negro ou branco, seja a pessoa que for, em qualquer lugar do mundo, todo ser humano tem 7 áreas vitais em sua história. Tem 7 áreas da sua vida que são fundamentais. E quando uma dessas áreas é atacada, quando uma dessas áreas não vai bem, a sua vida toda começa a não ir bem. Quando uma dessas áreas que são vitais para o seu funcionamento estão fracas, estão caídas, todo o resto fica caído. E se você olhar a história de Jó, você vai ver que o inimigo atacou todas as 7 áreas vitais da vida de Jó. Por exemplo, a primeira área vital na vida de um ser humano é a sua vida espiritual. É o seu relacionamento com Deus. Tanto é que o ser humano
está sempre procurando um relacionamento com Deus. Você pode encontrar uma pessoa que não é cristã, não vai à igreja, mas ela está sempre procurando preencher o seu vazio, achar um Deus, achar alguma coisa que a preencha, achar algo que mude a vida dela. Todo mundo. Há pessoas que têm tudo na vida, mas por causa da falta desse relacionamento espiritual, ele está sempre batendo em alguma porta. Ele quer sempre algo místico que mexa com a vida dele, porque o homem tem um vazio em si que precisa ser preenchido, e o único capaz de preencher isso é a própria pessoa de Deus, é o próprio Senhor Jesus, que entra na nossa vida e preenche esse vazio. Jó era um homem cuja vida espiritual era exemplar, seu relacionamento com Deus era incrível. O próprio Deus dá testemunho diante do diabo sobre a vida de Jó. O próprio Deus diz: olha o meu servo Jó, na terra não tem nenhum crente como ele, não há nenhuma pessoa como ele. E qual foi a primeira área que o inimigo então começou a atacar na vida de Jó? Exatamente a sua vida espiritual. O maior trabalho do inimigo era para fazer Jó blasfemar, era para fazer Jó desanimar na fé, era para fazer Jó voltar atrás na sua fé. E Satanás usa de tudo para enfraquecer o relacionamento de Jó com Deus. Ele chama Jó de interesseiro, ele chama Jó de um crente que só se relacionava com Deus para ter dinheiro, para ter bens, para ter as coisas. Não bastasse esse ataque do inferno contra Jó, a Bíblia diz que Jó passa por um outro período de provação. Deus fica em total silêncio com Jó. Deus não fala nada com Jó. O livro de Jó tem 42 capítulos. Toda a desgraça na vida de Jó acontece no capítulo 1 e 2. Deus só vai falar alguma coisa no capítulo 38. Jó enfrenta o silêncio de Deus, porque toda amizade passa pelo teste do silêncio, da falta de comunicação. Jó tinha uma amizade com Deus, mas o céu se fechou, Deus não falou nada, a vida de Jó desaba literalmente, e Deus não fala nada. Então é o inimigo querendo fraquejar a vida espiritual de Jó, e é Deus que não dá explicações, não responde para Jó por que ele estava passando por aquilo tudo. Na nossa vida, a primeira área vital para a sua sobrevivência saudável é sua vida espiritual. É um relacionamento correto com Deus. É uma relação correta com Deus. Foi a primeira área que o diabo atacou na vida de Jó. A vida espiritual. Repete comigo: vida espiritual. Mais uma vez, vida espiritual. É vital para a sua sobrevivência, para a sua saúde aqui na terra, para uma vida feliz aqui na terra. Você depende da vida espiritual. A segunda área que o inimigo atacou na vida de Jó foi a sua vida financeira. Repita comigo: vida financeira. Foi a segunda área vital. Finanças é uma área vital na nossa história. Basta você ver que quando uma família passa por um drama financeiro, seja desemprego, sejam dívidas, seja esse drama, isso abala toda a família, isso desnorteia toda uma família. E sabe o que a Bíblia diz? Jó era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que não havia ninguém mais rico do que Jó. E de repente, de uma hora para outra, seus funcionários morrem, seus rebanhos são roubados, suas terras são invadidas, a empresa que Jó tinha entra em falência, ele foi espoliado, Jó decretou falência, abriu concordata, tudo quebrou na vida financeira de Jó. O homem mais rico do Oriente fica pobre da noite para o dia. A Bíblia fala que Jó tinha só de camelos uma frota igual a Datã, irmão. Ninguém tinha camelo como ele, ninguém tinha animal como ele, era o homem mais rico da terra. E se você ler o primeiro capítulo, você vai ver que a segunda área vital na história de um ser humano que foi atacada na vida de Jó foi suas finanças. Ele vai para a sarjeta de uma hora para outra. A esposa dele, que só estava acostumada a andar em camelo 4x4, ar-condicionado, completinho, banco de couro, agora estava andando a pé com o marido na sarjeta, mendigando e as pessoas cuspindo nele.
Porque é isso que a Bíblia narra que acontece. A esposa de Jó, que estava acostumada só a frequentar os shoppings do Oriente, agora viu seu marido empobrecer do nada. A vida financeira é fundamental na história de qualquer um. Quando ela não vai bem, nós não estamos bem. E Jó foi atacado de uma vez só, também na vida financeira. A terceira área vital da vida de Jó que ele foi atacado foram nos seus filhos. Todos nós que já temos filhos, sabemos qual é o significado disso. Tem gente, tem mãe que até diz, pode mexer comigo, mas se fizer alguma coisa com meu filho, aí eu mostro quem eu sou, hein? Não é assim? Porque filhos mexem conosco. E a terceira área na vida de Jó que foi atacada fortemente foi nos seus filhos. A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos. A palavra de Deus diz que a família de Jó era feliz, os irmãos eram felizes, as famílias se confraternizavam, mas a Bíblia também diz que num único dia, os 10 filhos de Jó morrem. Eles estavam reunidos numa festa, vem um vendaval, desaba a casa onde eles estavam, morrem os 10 de uma só vez. E Jó vive o drama do luto, não de um filho, não de uma pessoa, não de duas, não de 3. A Bíblia fala que Jó vai sepultar os seus 10 filhos de uma só vez. Imagina a dor desse homem, com 10 caixões enfileirados, e os seus 10 filhos estão ali. A Bíblia diz que ele fica tão desnorteado, que Jó raspa a cabeça, Jó rasga a sua veste, e a sua glória se apaga. Por isso que na vida nós nunca podemos esquecer que sempre tem alguém que sofre mais do que nós. Você pode ter perdido um filho, Jó perdeu 10. Sempre você vai encontrar alguém numa situação pior de sofrimento do que a sua. A terceira área vital na vida do ser humano são os filhos. Deus não deseja que nenhuma família viva sem filhos. Ele disse ao primeiro casal, vocês precisam ter filhos. Ele disse a Moisés, fale ao povo que tenha filhos, porque os filhos são importantíssimos. Um casal que casa e diz, nós não queremos ter filhos, está fora do desejo da vontade de Deus. Porque Deus disse que uma das questões mais importantes do casamento é você gerar a sua descendência. Os filhos são a terceira área vital na vida de um ser humano. A quarta área vital na vida de um ser humano é a sua saúde. Saúde física. Se você não estiver bem, você não consegue trabalhar, você não consegue vir à igreja, você não consegue fazer nada. Se tua saúde não estiver bem, você não vai a lugar algum. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jó também foi atacado na sua saúde. A Bíblia diz que o corpo de Jó ficou em cacos. A Bíblia diz que Jó tinha tantas feridas que ele pegava cacos de telha e raspava os seus tumores para tirar o pus que tinha nos seus tumores. A Bíblia fala que Jó ficou com infecção, mau hálito, pele necrosada. A Bíblia fala que o corpo dele ficou em caco. A Bíblia fala que a mulher dele olhou para ele e não acreditou que era o marido dela. A quarta área vital na vida de Jó também foi atacada, sua saúde. Quantos de nós, quando recebemos um ataque na saúde, não vemos tudo se perder? De repente você está bem, de repente vem uma má notícia. De repente recebe a notícia de uma enfermidade. Vem de sopetão uma notícia que não te agrada. Você precisa fazer uma cirurgia. É um problema, uma enfermidade grave. Nós não fazemos nada sem saúde. Foi a quarta área na vida de Jó. A quinta área vital para a sobrevivência de um ser humano é o casamento. O casamento é vital. Se o seu casamento não estiver bem, todo o restante da sua vida será afetado. Haja vista o caos familiar que nós estamos vendo hoje. E Satanás também atacou o casamento de Jó.
No capítulo 2, os versículos 9 e 10, ele usa a esposa de Jó. Ela não suporta a pressão, ela estava acostumada ao sucesso e agora está vendo a derrota. Ela estava acostumada só com a prosperidade e agora ela vive o vale do sofrimento. Ela não aguenta, ela vira para Jó, ela se levanta e diz: Jó, amaldiçoa esse teu Deus, morre, larga Deus, vamos morrer porque nossa vida acabou. E a Bíblia diz que Jó entra numa crise conjugal, porque a sua esposa não suportou. A quinta área fundamental para a sua sobrevivência é o seu casamento. Seu casamento precisa ter saúde, precisa ser saudável, senão você não vai trabalhar direito. Senão você vai abrir brecha para o inimigo na sua vida. E muitas pessoas estão sendo derrotadas no seu casamento, derrotadas na sua união matrimonial. Muitas pessoas estão deixando suas casas, abandonando seus lares. Algumas na primeira crise, algumas quando acontece alguma coisa ele já se manda de casa, ela já sai logo de casa. O casamento é fundamental para a sua sobrevivência. A Bíblia diz que Deus diz que não é bom que o homem viva só. A Bíblia diz que viver solteiro, nunca casar, é um dom. Só pode ficar assim quem recebe esse dom. O celibato é um dom espiritual. Quem não tem, porque a vontade de Deus é que todos se casem. Foi isso que a Bíblia diz. Não é bom que o homem esteja só, ele precisa de uma esposa. Ele precisa de alguém ao seu lado, a mulher não pode viver só. E o casamento de Jó foi completamente atacado. A sexta área vital na vida de uma pessoa, que também foi atacada na vida de Jó, foram as suas amizades, seus relacionamentos interpessoais. Todo ser humano precisa de amigos, precisa de gente para se relacionar, precisa de gente para conversar, precisa de gente para comer junto, precisa de gente para compartilhar lutas, para compartilhar vitórias, para compartilhar perdas, gente que ande com ele. Ninguém foi chamado para viver como ermitão. Ninguém foi chamado para viver escondido num buraco, sozinho. E Jó tinha amigos. A Bíblia diz que ele tinha pelo menos 3 amigos muito próximos. E quando esses amigos veem que Jó, ficam sabendo que Jó estava nessa situação, eles vêm de longe para conversar com Jó. E quando eles chegam, se você ler o livro de Jó, você vai ver que os amigos olham para Jó. A situação de Jó está tão caótica que eles ficam 7 dias com Jó sem falar nenhuma palavra. Eles chegam para visitar Jó e durante 7 dias eles só olham. É outro homem, não é um amigo que eles conheciam, não é a pessoa que eles tinham convivido. As áreas da vida de Jó, a vida de Jó está completamente destruída. E aqueles amigos ficam tão inconformados que eles fazem um silêncio de 7 dias. Não falam nada, não comentam nada, só observam Jó na sarjeta acabado. E aí quando eles começam a falar, Jó é atacado na sexta área vital de um ser humano, que são suas amizades, seus relacionamentos. Os amigos que vieram para visitar Jó, no capítulo 22, chegam para ele e dizem: Jó, você não é convertido. Você está passando por isso porque você nunca se converteu. No capítulo 11, versículo 3, esses amigos que deviam vir para consolar Jó, chegam para Jó e dizem: Jó, você está vivendo isso porque você é um pecador endurecido. Teu coração está endurecido. Eles chamam Jó de rebelde. Eles chamam Jó de hipócrita. Eles chamam Jó de adúltero. Eles chamam Jó de ladrão. Eles chamam Jó de explorador dos pobres. Ele diz que Jó era um homem insensível. Eles dizem que Jó estava louco. E aí as amizades de Jó se abalam. Ele fica literalmente sozinho. A mulher já tinha ido embora e agora os amigos também fazem isso. E se você continuar lendo a história de Jó, você vai ver que Jó foi atacado na 7ª área vital para a sobrevivência de um ser humano, que é a vida emocional. Jó vive tudo isso aqui e ele começa a apresentar sintomas de uma pessoa esgotada, de uma pessoa deprimida. Ele estava tão saturado, tão desgostoso, que você olha a história dele e ele começa a ficar revoltado por dentro. Jó fica tão mal que
que no capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: era melhor eu ter morrido no ventre da minha mãe. Jó fica tão mal que ele deseja a morte antes de ter nascido. Ele fica tão mal que o capítulo 3, versículo 12 diz que Jó fala assim: era melhor que os seios da minha mãe estivessem murchos, ela não me alimentasse e eu morresse. Jó fica emocionalmente abalado. Jó fala, ainda no capítulo 3, versos 21 e 22, que ele perseguiu a morte e a morte fugiu dele. Jó fica em depressão. Jó sente síndrome do pânico. Jó fica desesperado e apresenta sintomas de uma pessoa desgastada, saturada, abalada com a vida. Nunca se ouviu tanto de problemas emocionais como nos dias de hoje. Nunca se ouviu tanto quanto depressão, ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico e mais uma lista de síndromes que existem nos nossos dias, todas elas relacionadas à vida emocional. Nunca se teve tanta gente esgotada, saturada, esmurrando parede, quando não esmurrando o cônjuge e os parentes, gente procurando se matar, em todos os níveis, em todas as profissões, em todos os lugares. Eu não sei se você sabe, mas por exemplo, nos Estados Unidos, no ano entre 2012 e 2013, 4 pastores se suicidaram. E só pastor de nome, de igrejas gigantescas. No ano passado, o filho do pastor mais renomado nos Estados Unidos se matou depois de uma crise de depressão com um tiro na cabeça. Nunca se viu tanta gente vivendo esses sintomas, e a vida emocional é fundamental para o sucesso. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão doentes emocionalmente. Tem gente indo ao médico, faz todo tipo de exame, o médico vira ela de cabeça para baixo, tudo quanto é tipo de ultrassonografia, diz: você não tem nada, é emocional. Precisa procurar um psicólogo, precisa procurar um psiquiatra. Você não tem nada, ela sente dores, o corpo está expressando doença que não é física, é emocional. Jó foi atacado em todas as 7 áreas de sua vida: vida espiritual, vida financeira, nos filhos, na saúde, no casamento, nas amizades e nas emoções. O que você acha disso? O que você acha da história desse homem? Eu acredito que não vai ter nenhuma pessoa que vai ser atacada nas 7 áreas vitais da sua vida de uma vez só, como Jó foi. Não é possível. O que você acha disso? Se você passasse por Jó, na sarjeta que ele ficou, naqueles tempos, será que você diria o que para ele? Esse já era. Esse acabou. Essa história não tem mais nenhuma possibilidade de mudar. Os amigos disseram para Jó: sua vida terminou. Porém, no capítulo 42 que nós lemos, o capítulo 42 do livro de Jó é o capítulo da restauração completa de Deus na vida de Jó. O capítulo 42 é Jó vendo e vivendo e experimentando a vida de um Deus que restaura por completo aqueles que estão diante dele. Enquanto todos ao redor achavam que a história de Jó tinha terminado, enquanto todos que passavam por ele pensavam: que fim, esse homem era tão rico, ele era tão bom, ele dava ofertas, ele ajudava os filhos, olha como ele está acabando, olha como ele está terminando. Enquanto as pessoas olhavam ao redor dele e diziam: acabou a história de Jó. Enquanto o próprio Satanás achou que tinha acabado a história de Jó, depois de um longo período de silêncio, a Bíblia diz que Deus se levanta do trono, começa a agir na vida de Jó, começa a falar com Jó, começa a ministrar na vida de Jó e restaura sua vida por completo. Deus se levanta do trono, pisa na cabeça do diabo, exalta o seu filho, restaura as 7 áreas vitais na vida de Jó. Então Jó, depois desse período de silêncio, vê Deus se levantar na vida dele
e restaurá-lo de uma maneira incrível. Querido, eu quero dizer para você essa noite, você pode ter entrado aqui, pode estar vivendo um período de áreas da sua vida sendo profundamente atacadas. Você pode ter entrado aqui hoje porque você está vivendo o tempo do silêncio de Deus. Você ora e essa luta não passa. Você jejua, essa luta não passa. Suas amizades, quem sabe, sofreram um abalo. Quem sabe foi a sua vida emocional. Quem sabe são seus filhos. Quem sabe é seu casamento. Quem sabe é sua finança. Quem sabe é esse problema de saúde, não sei. Mas o que eu quero lhe dizer hoje, que o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, ainda é o Deus da restauração completa. Aleluia. Jó viveu uma restauração completa. E nesse breve capítulo 42, Deus começa a ministrar algumas coisas na vida de Jó. E eu quero dizer a você, o que Jó aprendeu no vale da adversidade. Como é que Jó saiu dessa grande tribulação, dessa grande provação, um homem melhorado, curado, sarado, não um homem azedo, não um homem entristecido com a vida, não um homem cético, não um homem crítico, não. Jó sai de tudo isso curado, restaurado, abençoado. Como é que Jó saiu disso? O que ele aprendeu? Nesses poucos versos que lemos, nós encontramos o que foi que Jó aprendeu. E Jó aprendeu algumas coisas. A primeira delas, Jó entendeu que nenhum plano de Deus se frustra na vida daquele que serve a Deus. No momento da maior tribulação na vida de Jó, ele começou a crer na soberania de Deus. Ele começou a acreditar, ele diz, Senhor, capítulo 42, versículo 2 que nós lemos, Senhor, hoje eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Olha o que Jó diz para Deus, depois de toda essa tribulação, depois de todo esse vale, ele diz, Senhor, hoje eu entendi a tua soberania, eu entendi que eu perco o controle, mas o Senhor não perde. Eu entendi que quando uma coisa mal acontece na minha vida, não é porque Deus quer me punir, não é porque você é o filho que Deus não gosta tanto, não, algo aconteceu na sua vida, querido, mas Deus não perdeu o controle. Jó acredita na soberania de Deus, no cuidado de Deus, na mão de Deus, que não sai da história da vida dele em momento algum. Ele chega nesse momento para dizer, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Meu irmão, você pode estar enfrentando a maior tribulação da sua vida, mas eu te digo que Deus não perdeu o controle. Áreas de sua vida, quem sabe essas vitais foram atacadas. Quem sabe você está vivendo um drama financeiro. Quem sabe você está vivendo um drama na sua saúde. Não sei, ou sua vida emocional. O que eu sei é que Deus não perdeu o controle. O que eu quero dizer a você hoje é que Deus nunca perde o controle na história dos seus filhos. O inimigo quis passar essa mensagem para Jó. O inimigo quis dizer, Deus não está te vendo mais. Agora, Jó, eu vou pegar você, porque Deus te abandonou. E Jó fica firme. A Bíblia diz que Jó fez uma declaração de fé das mais importantes na história da Escritura inteira. Quando Jó perde tudo, sabe qual é a declaração que ele faz? Uma declaração de louvor a Deus. Quando o inimigo achava que Jó ia maldizer Deus, que Jó ia murmurar contra Deus, que Jó ia reclamar de Deus, porque tudo aquilo estava acontecendo com ele, como nós fazemos muitas vezes, como nós às vezes dizemos, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que essa luta no meu casamento? Por que essa luta financeira agora? Tanta gente abençoada, tanta gente recebe, tanta gente vive isso, por que eu estou vivendo isso? Porque eu tenho que enfrentar essa enfermidade, porque eu tenho que enfrentar essa luta e não o outro.
Não tem algumas pessoas que dizem isso aí não podia acontecer com um cara que já está na prisão, matou um monte de gente, ele que merece isso. Ele que merece doença, ele que merece. A gente diz isso, as pessoas dizem isso, mas Jó se levanta e diz o seguinte: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Jó faz? Louva no meio da adversidade. Bendiz o Senhor no meio da adversidade. Sabe o que Jó faz? Agradece a Deus por tudo aquilo que Deus tinha tirado dele. Exatamente o contrário do que nós fazemos. Quando nós recebemos uma bênção, nós vamos agradecer a Deus. Quando você ganha algo, você agradece a Deus. Jó está louvando a Deus porque Deus tinha tomado tudo dele. Ele creu na soberania de Deus. Ele creu que Deus sempre tem o controle da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, escute isso. Eu não sei qual área da sua vida está abalada, ferida, caída, desmoronada hoje. O que eu sei é que Deus não perdeu o controle. Seus negócios não vão bem, Deus não perdeu o controle. A enfermidade chegou de sopetão, Deus não perdeu o controle. Seu filho está desviado nas drogas, no álcool, Deus não perdeu o controle. Sua vida emocional está em cacos, Deus não perdeu o controle. Até seu casamento está vivendo um drama, Deus não perdeu o controle, aleluia. Sabe o que Deus fala para Jó? Quando Deus rompe o silêncio, está no capítulo 37 e 38 de Jó. Deus rompe o silêncio, fazendo 70 perguntas para Jó. Jó estava tão desnorteado, que quando Deus começa a falar, Deus não fala nada, não explica nada. Deus chama Jó para uma conversa e diz: Jó, eu quero te fazer 70 perguntas. Uma delas Deus diz assim: como é que as nuvens ficam paradas lá no céu? Você sabe explicar, Jó? Outra pergunta que Deus faz para Jó é: ô Jó, você sabe como é que foi dividido o mar da areia? Outra pergunta que Deus faz para Jó: você sabe como é que os astros, as estrelas, ficam cada uma em cada lugar? Deus chama Jó para uma conversa e diz assim: ô Jó, você sabe quem colocou os animais todos como eles são? Deus chama Jó para uma conversa e pergunta: Jó, você sabe quem manda a chuva vir e a chuva parar? Você sabe quem manda o sol todo dia raiar sem que ninguém chame? Querido, quando Jó está no ápice da crise, Deus se levanta e só pergunta para Jó: quem que controla o universo? Quem que controla tudo? Então Jó, se eu controlo isso, você acha que eu perdi o controle da tua vida? Querido, se Deus desenhou as montanhas, meu irmão, minha irmã, se Deus mantém as nuvens lá, não tem cabo de aço segurando, não tem nada segurando elas. Se Deus faz o sol nascer cada dia, você querendo ou não, se Deus faz o sol se pôr todos os dias, se Deus controla o universo, se a Bíblia diz que Ele tem cada estrela na palma de sua mão, você acha que Ele perdeu o controle da sua vida? É isso que Deus vai dizer para Jó. Deus vai dizer para Jó: Jó, eu não perdi o controle. O Espírito Santo manda eu dizer para você hoje: Deus não perdeu o controle da tua história, da tua família. Ele ainda está agindo, querido, aleluia. Jó entendeu e começou a aprender a crer na soberania de Deus. Ele disse: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele diz: Senhor, Tu és soberano, Tu cuidas de tudo. Ah, pastor, aconteceu isso comigo. Ah, pastor, eu perdi isso. Ah, pastor, eu bati o carro. Ah, pastor, aconteceu isso. Ei! O Deus que controla o universo não perdeu o controle da sua vida ainda. Aleluia. Ele é tremendo, querido. Ele é tremendo. A segunda coisa que Jó aprendeu, a segunda lição que Jó aprendeu no meio desse rebuliço, dessa bagunça toda da história dele, foi que Jó compreendeu que nós, que ele, que eu, que você,
que toda pessoa sempre precisa aprender mais de Deus. Que nós sempre precisamos crescer. Que nós sempre precisamos melhorar. Olhe na sua Bíblia o que está escrito em Jó 42:5. Jó 42:5 é um texto famosíssimo que diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora, Senhor, os meus olhos estão te vendo. Sabe o que Jó estava dizendo? Senhor, o meu conhecimento de Deus era parcial. Sabe o que Jó estava dizendo? Eu agora estou conhecendo a Deus mais profunda e pessoalmente. Sabe o que Jó está dizendo? Senhor, eu fui precipitado no falar. Falei o que não devia a teu respeito. Duvidei quando não devia. Sabe o que Jó diz no capítulo 42? Agora eu me conheço mais profundamente. Sabe o que o homem que Deus havia elogiado como o crente mais fiel da terra está dizendo? Meu conhecimento de Deus era parcial. Agora que eu estou conhecendo a Deus, agora que eu estou vendo a Deus, e olha que nós não estamos falando de ninguém menos do que Jó, o único homem na Bíblia elogiado diante do diabo pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que disse para o diabo: observa o meu servo Jó. Olha a vida dele, Deus disse. E agora sabe o que o homem mais crente daquela época está dizendo? Eu não sabia nada de Deus. Agora que eu conheço a Deus, agora que eu estou vendo quem é Deus, depois de tudo isso que eu cresci, sabe o que é isso, meu irmão? Jó está nos ensinando que as coisas que vêm na nossa vida não é para matar você, paralisar você, destruir você, é para fazer você crescer, é para fazer você melhorar, é para fazer a tua vida mudar, é para você conhecer seu Deus mais de perto, é para você conhecer seu Deus mais profundamente, é para você conhecer seu Deus mais pessoalmente. Nós precisamos crescer. Isso porque a gente vive num tempo onde tem um monte de gente que se acha PhD em Deus, porque estudou um pouquinho, porque já leu a Bíblia 2 vezes, porque fez uma faculdade de teologia, porque fez qualquer estudo, acha que já é doutor em Deus. Tem gente hoje que porque estudou um pouquinho, acha que não precisa mais ir na igreja, não precisa mais da comunhão, não precisa mais ouvir a palavra. Não, eu já sei tudo de Deus, eu posso ser crente em casa. Eu consigo ser crente sozinho na minha casa. Diz que conhece tanto e não consegue nem cumprir o mínimo que Jesus ensinou, que é viver em comunhão, se manter em comunhão. Nós vivemos num tempo que as pessoas acham que sabem tudo de Deus. Mas eu digo a você hoje, se tem uma coisa que Jó nos ensina nós precisamos crescer em Deus. E Deus usa o que Ele quiser para fazer você crescer. E às vezes é alguma área vital da sua vida que é tocada para você crescer, para você conhecer mais a Deus, para você saber mais desse Deus. Foi a segunda coisa que Jó aprendeu. A primeira é que os planos de Deus não se frustram, que Deus nunca perde o controle, que Deus é soberano, sabe por que Ele deu e por que tirou isso da sua vida. Você pode não saber o que está acontecendo, Deus sabe. Você pode ter perdido o controle, Deus não perdeu. A segunda coisa que Jó ensina, que a história desse homem ensina, da restauração completa, é que nós sempre precisamos aprender e conhecer mais de Deus. Mas o capítulo 42 ainda ensina mais uma lição, mais 2, eu vou terminar na 4ª. A terceira lição que Jó aprendeu é que nós nunca podemos deixar de perdoar e orar por ninguém. Você não pode deixar de orar e perdoar nenhuma pessoa. Jó 42:10. Olha aí na sua Bíblia o que está escrito.
Olha o que está escrito na sua Bíblia, 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. 42:10. Depois que Jó fez o quê? Orou por quem? Por ele mesmo? Depois que ele fez uma campanha no monte por ele mesmo? Depois que ele jejuou por ele mesmo? É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Não, o que está escrito aí é que depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o curou, o restaurou, o tornou novamente próspero e lhe deu tudo em dobro. Se você vê a história de Jó, a idade dele foi em dobro, as finanças dele foram em dobro, ele teve filhos em dobro, tudo foi em dobro que Deus fez na vida dele. Jó aprendeu que você não pode deixar de orar e perdoar ninguém, independentemente do que essa pessoa fez para você. Porque se você ler os versículos anteriores do 42, a Bíblia diz que nessa hora, Deus se levanta para julgar os amigos de Jó. Deus chama Jó e diz, eu vou restaurar você, e só que antes eu vou dar uma palavrinha com seus 3 amigos. E Deus fala para os 3 amigos de Jó, olha, o que vocês fizeram para Jó não se faz. O que vocês disseram para ele, vocês foram muito maus. Vocês feriram ele, vocês julgaram ele, vocês subjugaram a história desse homem. Agora, vocês vão procurar Jó, ele vai orar por vocês, para que vocês sejam perdoados, e ele também, e ele seja restaurado. Aí os amigos de Jó vão falar com Jó. Quando os amigos de Jó chegam, Jó estava com a faca e o queijo na mão. Como José. Jó podia ter dito, quando foi para me chamar de incrédulo, vocês chamaram. Agora vocês querem oração? Quando foi para dizer que eu era injusto, vocês não vieram pedir oração. Quando foi para dizer que eu era adúltero, vocês não vieram pedir oração. Jó podia se levantar como juiz e dizer, agora você vem pedir oração, agora você quer reconciliação, agora vocês querem o quê? Mas a Bíblia diz que Jó se levanta e escolhe perdoar os 3 amigos dele, e porque ele perdoou, e porque ele orou por eles, a vida e a sorte dele foi mudada. Querido, se você quer viver a restauração completa de Deus, você precisa perdoar e orar pelas pessoas que ofenderam você, que fizeram coisas que desagradou você, porque nós não somos juízes. Jó não se levantou como juiz, Jó se levanta como perdoador. Ele ora pelos amigos, e Deus diz para os amigos, vocês só vão viver restaurados se Jó orar por vocês. E eles chegam pianinho diante de Jó. E eles chegam bem quietinho, porque eles viram o que eles tinham feito. Deus, querido, tem o controle de tudo. A Bíblia diz que é Ele quem abate e é Ele quem ergue. É Ele quem derruba e é Ele quem levanta. Não precisa se preocupar em orquestrar a tua subida. O nosso Deus sabe quando te erguer. O nosso Deus sabe a hora de exaltar você. Mas o nosso Deus exige de nós perdão e oração por todos. Você não vai viver a restauração completa de Deus enquanto guardar mágoa, enquanto tiver rancor, enquanto não orar liberando perdão para todos. Pastor, você não sabe o que me fizeram. Olha o que fizeram para Jó, olha o que fizeram para José. E olha o que eles fizeram, rasgaram a conta, perdoaram. Jó ora pelos seus amigos. Ei, se você não perdoar o seu marido, se você não perdoar a sua esposa, se você não perdoar esse irmão, não perdoar essa irmã, se você não orar por ele, você nunca vai viver uma restauração completa. Lugar de família e comunhão.